Acabe subiu ao trono e Israel desceu ao fundo do poço. Ele não apenas ignorou Deus, ele o desafiou. Casou-se com Jezabel, uma mulher implacável, determinada a apagar o nome do Senhor da história. E ele deixou. O altar de Deus foi trocado pelo altar de Baal. Os profetas foram perseguidos. A verdade foi sufocada. E como se não bastasse, Hiel ousou reconstruir Jericó, mas pagou com a vida de seus filhos. Tudo isso poderia ter sido evitado, mas quando um líder se afasta de Deus, todo o povo sofre. A pergunta é: você tem seguido líderes como Acabe ou homens que andam com Deus? É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É uma alegria ter você aqui para meditar na palavra do Senhor Deus. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre as nossas próximas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Acabe não foi apenas mais um rei, ele foi o pior até aquele momento. A Bíblia diz que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Olha isso. Mais do que qualquer outro. Todos os reis de Israel tinham falhado, mas Acabe, ele se superou na prática do mal, no pecado. Ele não apenas continuou no erro dos seus antecessores, mas levou tudo para um novo nível, entende? Enquanto eu li esse texto, uma pergunta me ocorreu. O que leva alguém a esse ponto? Como um líder chega ao nível de ser pior do que todos que vieram antes dele? Eu acredito que isso comece por meio das pequenas concessões. O que começa com uma escolha simples se torna um estilo de vida. Um pecado ignorado, uma decisão sem oração, um conselho que não deveria ter sido aceito. Ninguém se afasta do Senhor Deus de uma só vez. É assim que tudo começa. Um hábito tolerado, uma voz errada influenciando. No início parece que nada mudou, mas ao longo do tempo o coração vai se tornando insensível, até que um dia o pecado deixa de ser um acidente e se torna um estilo de vida. Acabe é o retrato disso. Sua vida foi marcada por um padrão de escolhas erradas que o levaram cada vez para mais longe de Deus. E aqui é um outro ponto importante. Líderes não erram sozinhos. Eles criam cultura. O que eles toleram, em muitos casos, o povo aceita. O que eles promovem, em muitos casos, o povo segue. O que eles desprezam, em muitos casos, o povo abandona. Agora pense na sua própria vida. Quem está liderando você? E mais importante, como você lidera? Talvez você seja um pai, uma mãe, um chefe, um professor, um líder de pequeno grupo na sua igreja. O que você está ensinando sem palavras, com seu testemunho, com suas escolhas? Sua vida está apontando para o Senhor Jesus ou para longe dele? O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 14, e ele disse: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Acabe não apenas caminhava na escuridão, ele levava uma geração inteira com ele, entende? Seu nome ficou marcado na história de Israel não como um rei poderoso, mas como um exemplo de afastamento, perversidade e desvio. O mundo precisa de cristãos fervorosos. A Bíblia diz: sede fervorosos no Espírito. Cristãos que escolhem obedecer ao Senhor quando ninguém mais quer. Cristãos que não estão à procura de aplausos, de popularidade, mas cristãos que querem relacionamento profundo com Jesus. Que vivem com integridade, que influenciam para o bem. Talvez você ache que sua vida não tem tanto impacto, mas a verdade é que alguém sempre está nos observando. Sempre tem alguém aprendendo com as nossas ações. O escritor aos Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreveu para nos encorajar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 11:1. Esse é o chamado, meu irmão, minha irmã. Imitar Cristo e influenciar outros a fazer o mesmo. A pergunta não é apenas quem está liderando você, entende? Mas quem você está liderando, como você está liderando, como você, pai, está cuidando da sua esposa e filhos. Como você, mulher, está edificando a sua casa. Seja intencional, seja luz, deixe a glória de Deus brilhar através da sua vida. E mais importante, seja dirigido pela palavra do Senhor Deus. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Acabe era rei, mas Jezabel tinha o poder.
Era Acabe quem sentava no trono, mas era ela quem liderava na maioria dos casos. Ela não era apenas rainha, ela era uma força destrutiva nas mãos do diabo. Determinada, ambiciosa, influente, Jezabel não se contentou em estar ao lado do rei. Ela queria governar através dele, e conseguiu. Acabe não começou seu reinado com a intenção de afastar Israel de Deus, mas ele se casou com uma mulher que não temia ao Senhor. E Jezabel não apenas trouxe sua cultura, ela impôs sua fé. Baal deixou de ser uma influência inferior e se tornou o centro da adoração em Israel. Enquanto eu lia isso, eu ficava impressionado. Porque em capítulos anteriores, nós vemos que quem está no centro da adoração é Deus, por meio do templo que Salomão construiu. Uma festa linda, algo maravilhoso. O altar não comportou o sacrifício que eles ofertaram ao Senhor em gratidão. Mas agora, os sacrifícios rituais são oferecidos a Baal. E os profetas de Deus são perseguidos. Jezabel mudou a identidade de um povo. Isso me ensina algo poderoso. A influência de uma mulher pode transformar um lar, uma nação, um destino. Desde o Éden, se você prestar atenção, o Senhor Deus deu às mulheres um papel fundamental na história. Eva foi criada para ser auxiliadora. Débora liderou um exército. Maria carregou o Salvador no mundo. Mas quando a influência da mulher se afasta de Deus, ela pode destruir reinos inteiros, famílias. Jezabel usou sua força para manipular. Ela usou sua voz para silenciar os profetas de Deus. Ela usou seu casamento para governar por meio de Acabe. Aqui é algo importante. Quem está influenciando você? Em quem você se inspira, mulher? Você já percebeu como algumas pessoas moldam nossas decisões? Talvez você diga, não, Diego, ninguém me influencia. Todos nós somos influenciados por alguém. Todos nós. Direta ou indiretamente. O que você assiste, o que você ouve. Por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. O que nós ouvimos, o que consumimos, o que assistimos, as pessoas que estão à nossa volta. Uma amizade errada muda sua mentalidade. Um relacionamento tóxico redefine suas prioridades. Uma cultura sem Deus pode empurrar você para longe da verdade. Por isso o apóstolo Paulo escreveu algo poderoso em 1 Coríntios 15:33. Veja o que ele diz. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Jezabel não apenas mudou Acabe, ela mudou Israel, a nação. E tudo começou com uma escolha, uma concessão. Acabe achou que era só um casamento, assim como Salomão, lembra? Mas sua aliança se tornou uma prisão. Talvez hoje o Senhor Deus esteja lhe alertando sobre uma influência errada. Talvez essa palavra seja para abrir seus olhos, seu discernimento. Sobre um ciclo que precisa ser quebrado. Porque, meu irmão, minha irmã, alianças não são neutras. Elas definem destinos. O que você escolheu hoje pode mudar toda a sua história. Seja para o bem, seja para o mal. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Hiel reconstruiu Jericó, mas no processo ele perdeu 2 filhos por causa do juízo de Deus. Ele olhou para as ruínas de Jericó e viu uma oportunidade, um projeto. Mas ele ignorou algo importante. Aquelas ruínas eram um aviso. O Senhor Deus havia falado. Séculos antes, o Senhor declarou em Josué 6:26 o seguinte: Maldito seja perante o Senhor quem reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará seus alicerces, e ao preço do seu filho mais novo instalará suas portas. Veja como a palavra de Deus é profunda. O aviso foi claro. Deus é fiel naquilo que diz, naquilo que promete. Mas Hiel achou que não valia para ele. Hiel decidiu desprezar a palavra do Senhor. E esse é o erro de muitos de nós. Nós acreditamos que podemos desafiar o Senhor sem consequências. Achamos que as regras da palavra, os seus princípios, não se aplicam ao nosso caso. Isso é incredulidade também. Mas é importante dizer que Deus não negocia com sua palavra. O que ele diz, ele cumpre. E Hiel descobriu isso da pior maneira possível. E quantas vezes nós brincamos com o pecado, acreditando que ele não vai nos machucar? Quantas vezes nós queremos reconstruir aquilo que Deus já derrubou?
relacionamentos quebrados que insistimos em reviver, hábitos antigos que nós queremos voltar a praticar, sonhos egoístas que o Senhor Deus já ordenou que nós abandonássemos. A reconstrução de Jericó, aos olhos humanos, parecia um progresso, um recomeço, mas foi uma tragédia. E por quê? Porque nem toda oportunidade é uma bênção. Nem tudo que podemos fazer, nós devemos fazer. Hiel tinha recurso, tinha influência, tinha inteligência, tinha planejamento, mas não tinha temor a Deus. E o preço foi alto. Talvez você esteja construindo algo que o Senhor Deus já ordenou que você deve desistir, que você não siga em frente. Talvez você esteja insistindo em um caminho que já deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. Hiel semeou desobediência e colheu o quê? Luto. Perdeu 2 filhos. O que estamos semeando hoje? Talvez o Senhor Deus esteja nos alertando, me alertando. Enquanto eu meditava sobre essa palavra, eu pensava nisso. Meu Deus, que o meu coração não seja endurecido. O que pode haver na minha vida, no que eu posso estar insistindo que o Senhor não quer que eu insista? É possível que o Espírito Santo esteja nos dizendo por meio dessa palavra, pare. Isso não vai terminar bem. A questão é, nós queremos ouvir, nós estamos com ouvidos atentos, ou nós vamos ignorar a voz do Senhor Deus, achando que conosco vai ser diferente. Nós não podemos tratar os alertas do Senhor Deus como sugestões, porque ignorar a palavra do Senhor Deus nunca sai barato. Uma palavra como essa, lembre, o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino, para que nós reflitamos, para que nós, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que nós consideremos a bondade e a severidade de Deus. Uma palavra como essa é para que eu ore, para que você ore. Em qual área da minha vida, Senhor, eu preciso parar? Qual o projeto eu posso estar seguindo que o Senhor não quer que eu siga? Sim, porque nós somos humanos e falhos. A minha oração sincera é que o Espírito Santo nos dê discernimento a mim e a você e que os nossos corações não sejam endurecidos. Vamos orar? Pai Santo, diante da sua palavra reconhecemos o perigo de nos afastarmos do Senhor. Israel seguiu Acabe e Jezabel para longe da sua verdade, e sabemos que sem o seu Espírito também somos vulneráveis a influências erradas. Pedimos que o Senhor guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para que não sejamos seduzidos pela idolatria moderna, pelos prazeres passageiros, ou por alianças que nos afastam do Senhor, que sejamos guiados pelo Teu Espírito e não pelos nossos desejos. Livra-nos de ignorar os Teus avisos, porque sabemos que a Sua palavra nunca falha. Senhor, ensina-nos a semear em obediência, para colhermos vida e não destruição. Que cada decisão nossa reflita o senhorio de Cristo e nos conduza a outros para mais perto do Senhor. Renova em nós um coração íntegro, disposto a lhe obedecer acima de tudo. Queremos viver para a Tua glória, hoje e sempre. É a nossa oração sincera a Ti, em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda, por isso considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual é a armadilha invisível das grandes conquistas, assista o vídeo que vai aparecer na tela, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos estar orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus Cristo é meu Senhor. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.